Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tem na tua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Eu vou ler para frente aqui. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Ah, meu Deus. Isso aqui é um daqueles milagres que Deus opera, uma daquelas obras que Deus faz que a gente fica assim: oh, como é que isso pode? Como é que pode alguém que multiplica pão e peixe? Como é que pode alguém que faz transformar água em vinho? Como é que alguém consegue fazer a partir de algo que é pequeno ser muito? Veja, o Deus que a gente serve faz coisas do nada, mas já parou para perceber que na grande maioria das vezes Ele pegou algo que estava nas mãos e que era pequeno e transformou em muito? Não tem nada. O que que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Traz. Não tem nada. Acabou. O que que tem? Água. Então traz as talhas cheias de água. Aí a mulher diz para Eliseu: Não tenho nada, só tem uma botija de azeite. Aí Eliseu diz: Então traz. É Deus dizendo: Você pode pensar que não tem nada, mas se você olhar, você já tem pouco, e do pouco que você tem, eu posso fazer muito. Eu consigo multiplicar, mas você precisa crer que aquilo que já está nas tuas mãos é o começo do milagre que você vai viver. O problema é que nós descartamos o pouco, porque às vezes os nossos olhos só conseguem ver aquilo que é muito. Só não se esqueça que Deus transformou muito de algo que era pouco. Tem gente que amaldiçoa tudo que tem. Eu conheço muita gente assim, que amaldiçoa tudo que tem. Amaldiçoa o carro que tem, amaldiçoa a casa que tem, amaldiçoa os filhos que tem, e não olha que talvez aquilo é o pouco que Deus pode transformar em muito. Você já viu gente que só reclama da vida, que só reclama de tudo, de todos, de tudo que vem à mão? Ele diz: é pouco, e por isso basicamente na vida nunca tem nada. Porque o que é pouco na sua mão, na mão de Deus, se torna em muito. Eu quero que você entenda que enquanto a sua postura for amaldiçoar aquilo que é pouco, amaldiçoar aquilo que aos teus olhos não é suficiente, você nunca viverá o milagre na multiplicação, porque não se multiplica nada do zero, se multiplica algo a partir de alguma coisa. Jesus pode fazer, mas Ele normalmente fará daquilo que já está nas tuas mãos. Sabe o que eu sou apaixonado? É porque, já disse isso 1 milhão de vezes, nós temos que aprender aquilo que Paulo diz: eu sei ser feliz no pouco.
Agora, essa viúva, ela não está reclamando do pouco. A preocupação dela é que o pouco não é suficiente para os seus filhos, que os credores chegaram e estão levando para consigo. Ou seja, Deus não vai agir porque você acha que é pouco. Deus vai agir porque há uma necessidade maior. Deus não faz para te tornar melhor. Deus faz para que seja suficiente. E eu vou te dizer, nós temos que entender quem nós somos e o nosso coração. Tem gente que, se receber a mais da porção devida, se torna soberbo, se torna orgulhoso. Por isso que Deus sabe a porção, mas muitas das vezes nós determinamos a porção com a quantidade de vasos que trazemos, ou com a quantidade de vaso que cremos que Deus tem poder para encher. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque Eliseu diz para ela: faz o seguinte, minha linda, sai de casa em casa pedindo vasos vazios. Já parou para perceber e pensar que Eliseu poderia fazer algo que fosse mais simples e direto ao ponto, dizendo para ela: linda, sai de casa em casa pedindo azeite, porque você vai vender o azeite e o azeite vai pagar a tua conta? Por que não foi direto ao ponto para dizer: busca azeite? É porque o que Deus queria ensinar é que o milagre dela viria do pouco que ela já tinha. Viria do azeite da botija dela, que no início da frase ela começa dizendo: eu tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Aí o profeta diz: linda, você já tem a razão do teu milagre. Você já tem o início de algo, já está dentro da tua casa o milagre. Agora vai atrás de vasos, porque eu vou multiplicar o teu azeite. Ei, o milagre já está dentro da tua casa, e ele vai multiplicar, e vai multiplicar na medida que você crer, para trazer vasos, para que caiba o azeite que o Senhor vai multiplicar. Pode parecer pouco para você, mas o Deus que a gente serve é especialista em tornar aquilo que é pouco para mim e para você em provisão, em milagre, em muito. A mulher saiu de casa em casa. Tem um vaso vazio? Por quê? Não sei, mas o profeta disse que é para pegar. Tem um vaso vazio? Tem. Por quê? Não sei. E foi levando vasos para dentro de casa. Já parou para pensar que se ela soubesse do milagre do final, ela passaria alguns meses buscando vasos? Já parou para pensar? Se fosse eu ia falar assim: ó, pega as crianças agora, deixa elas trabalhar um mês na casa lá, que eu não vou comprar só as crianças quando eu vou voltar, eu vou comprar a casa do Senhor, vou comprar até o Senhor bobear. Porque a Bíblia vai dizer que esses homens estavam vindo pegar as crianças porque havia uma dívida. Então, se eu sei que a dívida eu vou pagar com os vasos cheios de azeite, eu vou pegar todos os vasos que tiver na cidade. E se precisar, eu vou viajar para outra cidade para buscar mais vasos, para pegar mais vasos, para poder fazer vaso, para fazer pegar vaso. Eu ia virar oleiro e eu ia fazer vaso. E o profeta dizia: e aí, eu estou fazendo vaso agora, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E se tem azeite na botija, o trabalho de buscar vaso é meu. E eu creio que quanto mais vaso ter, mais azeite vai ter também. Mas não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que não crê o suficiente. Tem gente que levaria 2 vasos para dentro de casa. Tem gente que levaria 3 vasos para dentro de casa. E tem gente que passaria muito tempo construindo vaso. Tem gente que quer dizer: filho, enquanto a mãe está enchendo o azeite na botija, vai construindo mais botija, pelo amor de Jesus, porque tem uma fonte inesgotável. Enquanto tem gente que lida com uma fonte que acha que é perecível, tem gente que lida com uma fonte que sabe que é inesgotável. Deixa eu dizer uma coisa para você, lindo. Jesus é uma fonte inesgotável.
E enquanto tiver botija, vai ter azeite. E enquanto houver esperança, haverá resposta. E enquanto houver fé, haverá o sobrenatural de Jesus. E enquanto houver 5 pães e 2 peixinhos, haverá cestos de pão e peixe sobrando. E enquanto houver fé, haverá milagre. A mulher trouxe todos os vasos que podia para dentro de casa. E começou, imagina que coisa doida, a botija virar. Traz outro vaso. Tem azeite aqui, ué. Sabe qual que é o segredo da botija despejar azeite? Vaso. Então para de olhar para ver se tem azeite na botija e começa a ir à caça dos vasos. Para de olhar para ver se há possibilidade do milagre. Começa a ir à caça de vaso. Porque o milagre é real, mas o que determina a quantidade de milagre que você vai viver é a quantidade de vaso que você trazer para perto dele. Não precisa olhar mais não. Tem azeite. Se preocupa com vaso. Tem vaso? Tem. Então tem milagre. Tem vaso aí? Tem. Não tem mais. Aí a Bíblia diz que a mulher olhou e falou assim: tem mais um vaso lá? Aí o filho falou: não, tem mais ninguém aqui. Só que olha o detalhe, que coisa incrível. Todos os vasos estão dentro da casa dela e ela está junto com os filhos dela. Os maiores milagres acontecem nos ambientes de intimidade. As maiores multiplicações acontecem no secreto. Tem gente que nunca vai saber que estava acabando, mas estão olhando para você dizendo: uau, mas só você sabe que pareceu que não tinha nada e que estava quase acabando. Lindo. A Bíblia diz que a mulher foi para o profeta e diz: ô Eliseu, eu estou com a casa cheia de vaso, cheia de azeite. Aí o Eliseu falou assim: ah é? Então agora vende o azeite. Mas aí não vai ter mais azeite. Aí o profeta podia dizer: mas ainda tem a botija? Mas tem, mas e o azeite? Não, o azeite não tem mais. O azeite acabou junto com os vasos. O milagre acaba junto com a tua necessidade, mas normalmente acaba junto com a tua fé. Talvez a necessidade não acabou, mas o mais importante é que a tua fé não acabe. Porque enquanto houver um Deus no céu, haverá azeite na botija. Sai atrás do vaso, que o azeite não vai acabar.